texto diz mais ou menos o seguinte: o caminho da redução. Talvez alguns aqui até tenham lido, porque eu publiquei ele recentemente, mas vale a pena nós estudarmos. Menos é mais sempre. Se você não compreende isso ainda, não está em sintonia com a dinâmica do planeta nesse início de terceiro milênio. O bem-estar não tem nada a ver com o prazer, pois o sentimento de bem-estar resulta de desapegos e renúncias, e não da ânsia doentia por sensações, como aquela que transforma indivíduos em escravos de prazeres sensoriais. É preciso, portanto, reduzir tudo. É preciso reduzir as palavras, falar menos, trabalhar a sua capacidade de escutar. Como dizia nosso querido escritor Rubem Alves, é preciso deixar de lado a oratória e desenvolver a escutatória. A gente tem que aprender a escutar mais. É preciso reduzir a comida, para que a energia gasta no processo digestivo seja direcionada para outros centros de força e possam despertar as nossas potencialidades. É preciso reduzir as idealizações e aceitar a vida com tudo aquilo que se manifesta, buscando uma reconciliação profunda com a realidade. Sonhar menos. É preciso reduzir os pensamentos, demonstrando um profundo desinteresse pelas imagens que constelam a sua consciência. Pois se você perder interesse por elas, elas também perderão interesse por você. É preciso reduzir o consumo, contentar-se com pouco, pois a verdadeira riqueza não é possuir bens materiais, e sim não precisar deles. Aliás, não precisar de nada além do necessário. É preciso reduzir a ignorância de si mesmo para poder aprovar-se como é, amando-se incondicionalmente e não mendigar aprovação e aceitação do outro. É preciso reduzir o uso de tecnologias, pelo amor de Deus, e olhar ao redor. Quem sabe poder andar descalço na grama, abraçar uma árvore ou conversar com pessoas de verdade. Você precisa sair dessa matrix de um mundo virtual, onde você está convivendo com amigos virtuais, compartilhando mentiras e forjando impressões de uma falsa felicidade. É preciso diminuir a sua necessidade de sexo, controlar a sua energia sexual para que ela seja direcionada para o pleno desenvolvimento de outras faculdades e não ficar apenas restrito à satisfação de vícios descontrolados. Isso é Tantra, como já ensinei para vocês aqui. É preciso reduzir, estou falando apenas de redução até agora. É preciso reduzir o tamanho do ego, combatendo o orgulho, a vaidade e a arrogância, enfim, tirando o excesso de importância e significado que você sempre insistiu em dar a esse falso eu. É preciso reduzir a quantidade de remédios, drogas e mecanismos de fuga de si mesmo. A dor, o sofrimento e todas as angústias não são nada mais, nada menos do que mensagens de desespero que surgem de uma alma que quer apenas a chance de dialogar contigo. Ou seja, nós precisamos ouvir a nossa própria alma e entrar num diálogo profundo consigo mesmo para entender
De onde emanam essas angústias? É preciso reduzir a necessidade de afeto. Isso é controverso, né? Preciso reduzir a necessidade de afeto, porque afeto é tudo aquilo que te afeta. Se você precisa ser afetado, é porque você não se sente vivo, pura e simplesmente por isso. Deixai os mortos enterrar os seus mortos, lembram disso? Somos todos cadáveres ainda, porque estamos desconectados do nosso verdadeiro eu. Vivemos um eu que precisa, que depende, que se alimenta de afeto. Então a desidentificação desse eu automaticamente já diminui essa necessidade absurda de afeto. É preciso reduzir principalmente conceitos, normas, regras, padrões, crenças. Você não consegue perceber que foi doutrinado, que deixou de ouvir a sua voz interior e passou a seguir os preceitos de um mundo que sempre teve apenas o intuito de te manipular. É preciso reduzir o peso que existe em seus ombros. Procure perdoar-se. Abrir mão de falsas necessidades. Aprenda a fluir com a vida e deixe o universo tomar conta da sua existência. Lembre-se das palavras do Mestre. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse Mestre existe no interior de cada um de vocês. Cristo é uma condição espiritual. Cada um de vocês pode alcançar esse grau crístico. Jesus foi o personagem que despertou essa condição. Mas essa condição crística existe. Cristo existe dentro de vocês. Assim como existe Buda, como existe Krishna. Só que isso precisa ser despertado. Está na hora de esvaziar a nossa mochila para que a viagem da existência seja feita com leveza. Percebem a importância que existe nessa palavra tão desprezada, que é redução? E é uma palavra de ordem hoje. Quanto mais você reduz, quanto mais você se liberta, quanto mais você se desapega, quanto mais você se livra da dependência de algo, de alguém ou de o que quer que seja, mais leve você se sente, mais pleno, mais realizado, mais poderoso, mais intenso, mais livre. Se existe um caminho para a libertação, se existe um caminho para realização, é o caminho do desapego e da renúncia. Não existe outro. Se vocês estão aqui em busca de respostas, a única que eu posso oferecer é essa. E qualquer guru sério vai dizer a mesma coisa. Nós não temos que levar essa vida com toda essa seriedade. Nós não temos que levar essa vida com toda essa importância que vocês estão dando a tudo isso. Essa vida é para viver com leveza. No hinduísmo eles criaram até uma expressão chamada lila, a brincadeira do divino. Tudo isso é lila. Nós estamos envolvidos com uma brincadeira. Jesus dizia que nós temos que nos tornar criança para nos realizarmos. É isso. É levar a vida como se fôssemos criança, como se estivéssemos num playground, como se as coisas não tivessem essa importância todas. Essas coisas são um problema para vocês porque ganharam importância dentro de vocês. Não tem importância se eu perdi, não tem importância se eu
fui humilhado, se eu fui insultado, não tem importância se eu perdi o emprego, não tem importância nada disso. Tudo isso tem que ser vivido com leveza. Porque quem está no comando de tudo não é a gente, é o próprio universo. E ele tem planos para a gente grandiosos. A gente só está aqui para assistir, para não problematizar as coisas. A gente sofre pura e simplesmente por ignorância. Não há outra razão para o nosso sofrimento. No momento em que nós acordarmos para isso, tudo muda na nossa vida. Nós não temos que carregar esse envolvimento emocional que nós temos com as coisas, é que é o grande problema. Porque as coisas não devem ser envolvidas com essa carga emocional. O ato de eu estar aqui falando para vocês não deve ter essa importância toda. Eu não devo me envolver emocionalmente com isso. Eu tenho que fazer apenas o meu papel. Igual Júlio César, né? Veni, vide, vite. Vim, vi e venci. Pronto, fui embora. É assim que a gente tem que viver a vida. Sem dar essa importância toda, sem estar com esse envolvimento emocional exagerado com as coisas. A filha faz uma coisa, aquela desgraçada, eu cansei de falar para ela não fazer aquilo, e não sei o que, ela não aprende. Mas eu odeio quando meu marido faz isso, e não sei o que, eu odeio. Quer dizer, a gente está envolvendo informações externas com uma carga afetiva, com uma carga emocional, transformando tudo ao nosso redor, toda a experiência da existência em algo problemático. A culpa é de quem, pelo amor de Deus? Nós não vemos o mundo como ele é. Nós vemos o mundo como nós somos. Já dizia Anaís Naim. E é verdade. Somos nós que dizemos, olha, o mundo está errado, não é o mundo, não tem nada de errado com o mundo, o problema é teu. O problema está em você. É a tua visão que é problemática. A tua visão que transforma tudo num problema. Você que tem dificuldade de processar a realidade, de se relacionar, de compreender, de aceitar. Você quer que o mundo se ajuste aos seus padrões internos, aos seus modelos, às suas crenças. E isso é uma insanidade. Isso não vai acontecer nunca. A única coisa que você vai conseguir com isso é sofrimento, dor, angústia. Se você quer ser feliz, aprenda a desapegar-se, desprender-se e pare de problematizar tudo, de transformar o outro num problema, a situação é algo problemático. Não. Você está diante de ensinamentos que o universo está te trazendo. Assista, presencie essa aula, aprenda e cresça. Não importa qual a sua situação, ela pode ser a mais miserável do mundo, é só uma experiência. Você é um espírito eterno, um espírito incontaminável, indestrutível, que viveu, vive e viverá eternamente. Você é consciência pura. Para de transformar a experiência em algo problemático, porque não é. O problema só existe nessa formatação ideológica tua, nos seus conceitos, nesse teu programa emocional que é ultrapassado, que precisa ser atualizado, nas suas crenças, nas suas certezas. E nós somos escravos justamente das nossas certezas. A gente acredita que o certo é isso, que o certo é aquilo, que o certo é aquilo outro, e quando você vê, você está todo amarrado nessas certezas. Não existe nada de certo nem de errado, não existe certeza alguma. A única coisa certa é que vocês são espíritos de luz, são deuses perfeitos, eternos, e não importa o que aconteça com vocês, vocês não têm que dar importância para nada disso. É justamente o fato de darem importância que estão transformando a vida de vocês no inferno. Vocês têm que ser felizes aqui e agora, já. Não tem justificativa para a dor, para a angústia, para o desespero. É o nosso apego
que faz a gente sofrer. É a nossa necessidade infantil de querer prender as coisas. Jesus o tempo todo deu lições de desapego. O tempo todo. Então és rei? Não. Meu rei não é desse mundo. Satanás ofereceu o mundo para ele se ele se prostrasse de joelhos. Satanás era o próprio ego dele. Ele falou, não quero esse mundo. Vai-te embora, Satanás. Não existe meu no dicionário de Jesus. Tua mãe, teus irmãos estão lá fora, querem falar contigo. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Não existe isso. Mãe e irmão é todo mundo, aquele que faz a vontade do Pai. Minha mãe e meu irmão. A gente está nesse nível? Não. A gente quer tudo. A gente quer possuir. A gente quer tomar conta da alma da pessoa. Ser dono do outro. Quer que o outro se ajuste às nossas neuroses. A nossa forma infantil e ignorante de participar da existência. A gente quer arrastar todo mundo para o mesmo buraco que a gente está. E acha isso uma coisa linda. Uma coisa que deve ser reverenciada. A gente não permite que o outro se expresse, que seja o que ele é, que busque os seus próprios interesses, que se realize, que erre. Não permite. A gente quer ter gestão sobre o outro. A melhor forma de ensinar alguém é com exemplo. Gandhi dizia uma coisa interessante: seja a paz que você quer ver no mundo. Vocês são capazes de falar em paz? Se vocês têm essa paz dentro de si, Francisco de Assis, para pregar a paz, você tem que ter a paz dentro de você. Vocês têm essa paz dentro de vocês? Vocês não estão em paz. Então como é que vocês vão falar em paz? O primeiro espírito que vocês têm que ajudar são vocês mesmos. O primeiro espírito que vocês têm que incorporar é o de vocês. Vocês não estão incorporados. Vocês estão fora, vivendo no mundo externo, envolvidos com a dinâmica externa e desconectados de si mesmo. Aí quando vem a perda, vem aquele sofrimento terrível. Por quê? O sofrimento está acontecendo num falso eu, num eu externo. No eu consciência, que sabe que você não perde nada, que você é eterno, está ali. Não, mas o ego não. O ego não pode ter perdas, ele tem que ser realizado. Então é isso, quando a gente começa a se apegar demais a objetos materiais, apegar-se demais às pessoas, àquele emprego, àquela atividade que eu faço. Nossa, eu começo a me apegar com aquilo, vem o universo, opa, peraí, deixa eu acordar esse cara e tiro aquilo dele. Aí começa um mergulho profundo nos abismos da depressão, do sofrimento, da angústia, do desespero, porque é como se tivesse amputado a pessoa. Ela levou metade do meu ser, não levou nada. Esse ser que ele está levando não existe. Só você não percebe isso, que o teu eu verdadeiro não perde nada nunca. Ele é incontaminável, ele é indestrutível, ele está ali para presenciar, para assistir. Mas o teu envolvimento com os eventos, o teu envolvimento com aquilo que acontece é tão intenso, que quando acontece qualquer coisa é como se você... Tudo isso é ilusão, por isso que o sofrimento é uma ilusão, que a gente ainda não conseguiu discernir sobre isso. Muito bem, gente. Eu fiz um ligeiro, não tão ligeiro assim, né? Preâmbulo do que a gente vai falar hoje, porque a gente vai falar um pouco sobre chakras. Mas a gente vai falar de chakras não de uma forma técnica e maçante, como tem por aí aos montes, né? Pessoas que começam a falar sobre o chakra básico, que falam ele tem um portal, ele tem um som tal, o Vidya Mantra tal,
ele tem tantas pétalas, ele tem um nome assim, que significa isso, que quer dizer aquilo, que quer dizer aquilo outro, que foi descoberto por não sei quem, que consta nas escrituras tal. Aí o cara... A gente vai falar sobre a ligação que esses chakras têm com o nosso psiquismo, com a nossa forma de viver. Por que é que a gente ativa, desativa? Por que que um chakra ele está conseguindo te suprir de energias num determinado momento, e em outro determinado momento você não tem energia nenhuma para nada? Por que que coisas que tem uns que tem um desempenho fabuloso e outros que estão ali parados, girando com uma velocidade muito lenta, bloqueados, cheios de energia negativa, carregados? Então é isso que a gente tem que entender, porque os chakras, eles não são a fonte de nenhum processo psíquico, emocional, mental, não é nada. Eles são apenas partes da nossa estrutura física. Num nível mais sutil, no nosso duplo etérico, no campo energético de energias mais sutis, mas que estão em constante, mas que também são órgãos etéricos, portanto não são a fonte do problema. Eles apenas respondem às nossas escolhas, à nossa postura, à nossa forma de reagir às coisas, à nossa forma de nos comportarmos, a maneira como nós trabalhamos com as nossas culpas, a nossa raiva, a nossa indignação. Tudo isso tem uma implicação no desempenho energético do corpo, na nossa saúde, nas doenças, em todo o sistema imunológico. Cada chakra está conectado a uma glândula específica do corpo. Nosso sistema endócrino, ele é suprido por esses centros de força etéricos. Então, como você vê, tem um chakra na cabeça, aqui você tem a epífise, a glândula pineal. Tem outro aqui que tem a glândula pituitária, que é o frontal. Você tem o vishuddha aqui, que tem a glândula tireoide, paratireoide. Aqui você tem a glândula timo, no cardíaco. Aqui no gástrico você tem o pâncreas. No genésico você tem as gônadas, masculina, feminina, útero, ovário, essas coisas todas. Próstata, que também são glândulas. E aqui no básico, no início da coluna, você tem as suprarrenais, que também são glândulas. Então todas essas glândulas, elas trabalham porque elas são estimuladas energeticamente por esses chakras. Esses chakras atuam nesse sistema, junto com o sistema nervoso, e faz com que a coisa funcione e aconteça. Agora, por que eu tenho um problema no rim? Por que eu estou com um problema no coração? Por que eu estou com um problema no estômago? Por que eu estou com úlcera? Por que eu estou com um problema na garganta, que eu tenho que arrancar a tireoide e começar a tomar tiroxina? Por que eu vivo com dor de cabeça? Vocês já pararam para pensar? Que isso está intimamente ligado a uma dificuldade, a um funcionamento ineficaz desse sistema. E se esse sistema não está funcionando bem, é justamente em função das tuas escolhas, do teu pensamento, do teu comportamento. Então é sobre isso que a gente vai falar. Ok? Então vocês sabem que tem o chakra base. Bem, também conhecido como Muladhara, o sânscrito, básico, é o primeiro chakra da coluna, do início da coluna. Ele está ligado a esse sistema geniturinário, aos rins, né? Ele trabalha, enfim, ele dá suporte energético para o funcionamento desse sistema. Ok? Isso é a função do sistema nervoso que recebe o suprimento energético desse chakra, do chakra básico. Então veja bem. Ora, o que a gente entende do básico? O básico é assim, é o chakra do pé no chão. Tanto é que ele está virado para baixo. Ele capta energias telúricas, energias do solo, energias pesadas que são necessárias para o nosso encaixe no corpo, no mundo, na
nossa missão na Terra. Então você é o chakra do aqui e agora, da aceitação, do eu sou esse corpo físico, do eu estou diante de uma experiência corporal, diante de enfrentamentos na matéria, eu estou no mundo, eu tenho objetivos, eu tenho que prosperar, tenho que crescer, eu tenho que aprender. Então tudo isso depende muito do chakra, desse teu assentamento. Ele te ancora no aqui, no agora, no presente. Então como é que ele vai trabalhar normalmente? Como é que ele vai girar de uma forma equilibrada, produzindo, distribuindo as energias de uma forma adequada? Quando existe dentro de você uma postura de encaixe na realidade, no aqui e agora, na vida, aceitando a vida como ela é, aceitando esse emprego, aceitando essa casa que você mora, aceitando essa realidade. Agora você está no corpo, você está na vida, você está diante da tua armadura para fazer essa luta. Mas aí você não quer fazer essa luta. Você começa a pensar, você começa a idealizar, você começa a sonhar. Você faz as coisas de qualquer jeito, não coloca presença, não coloca intensidade na atuação, está totalmente desconectado da atuação e está o tempo todo aqui. Ai, mas a minha vida um dia vai ser melhor, eu vou estar num lugar melhor, eu vou estar lá, não sei o quê, aquela pessoa vai me amar, e aqui a vida acontecendo e você não está presente. O que acontece com isso? O chakra, óbvio, começa a desenvolver uma performance deficitária. Você começa a produzir menos energia, começa a faltar a energia primordial para você realizar a tua luta, o teu enfrentamento da existência. Não é isso? Então como é que você corrige, como é que você ativa esse chakra? Não é com nenhum especialista de nova era, vou ativar os seus chakras aqui, vou fazer um ritual aqui para ativar. Não adianta. Não adianta dar passe, reiki, não adianta fazer nenhuma mentalização, nenhuma meditação em cima dos chakras. Isso pode funcionar na hora. Terminou ali, você é o mesmo, acreditando nas mesmas coisas e pensando do mesmo jeito. O seu chakra para de funcionar de novo. Então é através de uma mudança de postura, de pensamento e de aceitação. Então é o chakra da aceitação. Quando não tem aceitação, existe, portanto, problemas que vão ser ocasionados justamente por essa falta de aceitação da vida, falta de aceitação da realidade. Você não consegue aceitar a realidade, viver aqui, agora, no presente, a vida como ela é. Você quer uma vida que você sonha, que você está cheio de esperanças, expectativas, idealizações, e que você construiu o seu molde de felicidade, e não é esse. Então quando você começa a negar, ele para de responder de forma adequada. Ok? O outro chakra, o genésio. Também conhecido como Svadhisthana, em sânscrito. Quem quiser mais detalhe, procure que está cheio, não vou ficar enchendo linguiça aqui. Mas o genésico é o chakra, esse aqui é do elemento terra. Veja a importância do elemento terra. Por que elemento terra? Do chão, elemento da realidade. Não é que vocês vão encontrar terra no chakra no dia que vocês conseguirem encontrar esse chakra. Mas é o elemento do chão, que te coloca, que te assenta, que te coloca dentro da realidade. Ok? Esse outro já é do elemento água. O que é a água, gente? Vamos falar em linguagem simbólica. O que representa a água? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então a água é o princípio material. Os antigos acreditavam que tudo veio da água. Jesus dizia para Nicodemos: você tem que renascer da água e do Espírito. Por quê? O Espírito vai ter que, de novo, mergulhar na matéria, que a água representava a matéria. Ele está falando de reencarnação ali.
Então, você vai ter que nascer de novo, nascer da água e do Espírito, ou seja, o seu Espírito tem que reencarnar. Então, quando a gente fala de água, a gente está falando do nosso envolvimento com o mundo. Então, o genésico, à medida que você consegue superar ele, é à medida que você começa a perder o interesse pelo mundo. Quando vocês veem nas Escrituras Jesus andando sobre as águas, isso tem um significado profundo. Não é que ele era um X-Men que andava sobre as águas, viu, gente? E ninguém é capaz de fazer isso, nem ele. Isso daí significa que ele já superou a influência da matéria. Se a água representa a vida material, ele já superou a influência dessa vida material. Então ele consegue andar sobre as águas, ou seja, ele consegue estar acima da influência da matéria. É isso que ele quis dizer, é isso que o texto... Vocês assistiram, por exemplo, o filme Rei Arthur, que está rolando agora? Não? Assistam, é bem interessante. Porque a espada do Excalibur está enfincada numa rocha sobre as águas. Então é preciso que as águas abaixem para que a espada possa ser vista e o Rei Arthur possa retirar. Então é isso. A gente ainda vive uma vida de muito envolvimento com as águas. A gente vive uma vida de muito envolvimento com o princípio, com a matéria. As coisas, a vida material ela tem muita importância para a gente. Tudo aquilo que eu estava falando antes. Nós damos uma importância excessiva para os bens materiais, para as conquistas materiais, e isso. Aí o sujeito perde alguma coisa como se fosse amputado, perdesse metade dele. Não é isso? Não seria maravilhoso você ser uma pessoa realizada, cheia de bens, perder todos os bens de uma vez e continuar sendo a mesma pessoa realizada? Porque não são os bens que tornaram você uma pessoa realizada, mas outra coisa, você tem uma base inabalável que não depende das águas, desse genésico. Então o genésico é isso. O genésico é quando você, para equilibrar o genésico, você precisa começar a tirar a importância dessas coisas. E quanto menos importância vocês derem à questão material, mais rapidamente, mais rápido ele vai, maior o seu nível energético, mais energia você vai ter para realizar, para se desenvolver, para alcançar, desenvolver suas potencialidades, para expressar o teu ser de uma forma mais plena, porque você vai estar cada vez mais encaixado em si mesmo e cada vez menos envolvido com questões externas. Há pessoas que desencarnam, passaram a vida inteira lustrando aquele carro, todo domingo de manhã e tal, e olhavam a imagem dele, enquanto a imagem dele não estivesse nítida, ele não parava de ilustrar e tal, e saía, ia para a padaria com o carro, estacionava o carro e parava, olhava assim, para ver se está tudo bem, né? Uma pedrinha no caminho, não riscou alguma coisa, né? Aí vem, dá um infarto no desgraçado, o cara morre e continua ali, porque o espírito dele fica ali, todo domingo de manhã ilustrando o mesmo carro. A mulher desesperada pega e vende o carro, ele entra em desespero, ele vai junto, coitado do cara, compra o carro, o espírito está lá. O cara sente uma nhaca desgraçada energética dentro do carro, não sabe o que é, daqui a pouco o cara bate o carro, enfia no poste, não sabe por que foi. Então tem que levar um pai de santo junto para fazer um descarrego desse carro, quando comprar As casas mal assombradas eram isso, gente. O que eram as casas mal? Pessoas que viviam aquele filme Os Outros, não é isso? Os Outros é um exemplo de experiências terríveis, quando você tem um desencarne muito violento, né? Quando tem aconteceu um suicídio, um assassinato, qualquer coisa, né?
essa experiência é tão forte, ela tá tão concentrada de importância e significado, está tão carregada de emoção aquilo, que aquilo prende você completamente naquela realidade. Você fica preso naquela psicosfera e não sai. Então é isso, às vezes a pessoa se suicida numa casa, o espírito dela fica ali, anos, décadas, entendeu? Preso dentro daquela casa, até ser libertado, até alguém fazer, socorrer essa alma bendita aí de alguma forma, ela vai estar lá. Então é isso. Então o genésico está ligado a essa questão de você saber exatamente como lidar com essa questão, com a realidade, com a matéria. Depois nós temos o gástrico. Bem, o gástrico. O gástrico está ligado ao sistema digestório, está ligado ao chakra umbilical, né? Ele está sob essa região, né? do umbigo, essa região do nosso sistema digestório. E o gástrico, ele tem uma curiosidade. Para equilibrar o gástrico, nós temos que ter alegria. Porque quando a gente tem tristeza, quando a gente tem raiva, quando a gente tem algum sentimento, alguma energia negativa, a gente sente de cara aqui. Isso vai te criar úlcera, isso vai te criar algum tipo de disfunção. Isso, quando você não consegue digerir uma coisa, isso vai acabar em doença. Porque o sistema digestório não é para digerir só a comida que você ingere para que seja produzido prana daquele alimento. Não é só isso. É para você digerir experiências, digerir coisas que você vive, que você presencia, situações, ofensas. Alguém te ofendeu, você digere aqui. Alguém foi injusto com você, você digere. Alguém te caluniou, você digere. As coisas não aconteceram da maneira como você esperava, você digere. Então essa digestão, essa forma de lidar com o mundo também vai trazer equilíbrio para esse centro gástrico. Quando você está alegre, gente, olha que coisa curiosa. A virtude da alegria ela atua nesse chakra. Mas como é que a gente consegue ser alegre? Vamos fazer uma reflexão junto? Como é que a gente consegue estar alegre? Quando nós estamos satisfeitos. Quando você está satisfeito, você está alegre. Não é por isso que também está ligado com o estômago, né? Come um chocolate, come uma boa lasanha, está satisfeito. Mas não é só isso não. Ele está ligado aos desejos. Nós sofremos porque somos escravos dos desejos. Enquanto existirem desejos, existirá uma necessidade de satisfazê-los. Se nós não os satisfazemos, portanto, estamos insatisfeitos. Se estamos insatisfeitos, poderemos estar alegres? Não. Vamos estar angustiados. Vamos estar tristes, macambúzios. O que mais? Deprimidos. Por quê? O sofrimento, a infelicidade, ela é resultado da desconexão entre as suas expectativas e a realidade. A realidade se apresenta como ela é, mas as suas expectativas não, queriam outra coisa. E aí você fica insatisfeito. E aí você fica triste. E estando triste, automaticamente
o chakra começa a funcionar numa velocidade inadequada, começa a ser mais difícil digerir essa realidade, começa a ser mais difícil aceitar a vida como ela é, essa dificuldade. Perceba que eu estou falando de aceitação várias vezes aqui, não só hoje. Eu tenho batido nessa tecla porque eu estou mostrando a dinâmica do funcionamento. Tudo isso implica em desequilíbrio, doença e uma série de disfunções do corpo. Aí, automaticamente, vocês não conseguem ter a performance necessária nesse chakra, não conseguem atender às demandas, né, energéticas de toda essa sua estrutura física e você começa a ficar doente. Quantos cânceres não existem na região da barriga? Quantos, gente? Câncer no estômago, no pâncreas, câncer no intestino, então nem se fala. É isso? Tudo isso em função da nossa dificuldade de aceitação. As doenças, elas são resultado de escolhas de pensamentos errados, de uma visão equivocada da vida. Depois do gástrico, nós temos o cardíaco. O que é o elemento do gástrico mesmo? Fogo. Fogo. Queima, né? Fogo. Água. Água. Terra. Isso aqui, como eu falei numa aula passada para vocês, aqui é a usina do corpo. Você tem que queimar no fogo, na água, na terra. Ali você vai... Toda a energia que você precisa para sobreviver no mundo físico depende da energia produzida aqui. No alimento que você come, no ar que você respira. Entendeu? Tudo isso é processado e transformado em energia nessa usina aqui. Cardíaco, gente. É o anahata. O anahata é curioso. É o chakra da coragem. Quando você tem coragem, e a coragem é uma coisa que depende de muita convicção, de muita confiança, de muito entendimento da realidade. Quando você entende a vida como ela é, as coisas como elas são, você se encoraja, né? Quando a gente enche o peito de coragem, não é isso? Você está enchendo o quê? Esse chakra, que ninguém fala assim, enche a bunda de coragem. Enche o peito, não é isso? Tem cara que enche a bunda de coragem, é outra coisa. É enche o peito. Então, por quê? Porque esse aqui é o Anahata Chakra. Esse aqui é o chakra que depende da coragem. Por quê? Porque todos os medos que a gente sente aqui. Né? Os medos, aquilo que as preocupações, estão todas aqui. A gente vai sentir tudo isso aqui. Então, quando você não tem coragem de enfrentar a vida e coragem de enfrentar a vida como ela é, porque a gente vive fugindo da realidade, fugindo da vida, fugindo das coisas como elas se apresentam, fugindo dos desafios da existência, fugindo dos obstáculos. A gente foge se intoxicando com remédios, com drogas, com bebida, com sexo, com inúmeros mecanismos de fuga são criados para você não fazer essa luta, para você não, porque você não tem coragem. E a coragem não é só a gente entrar numa favela de madrugada dominada pelo PCC. Ninguém precisa fazer isso, isso é insanidade. A coragem, ela se resume a você enfrentar a realidade. Eu tenho que fazer isso, vou fazer isso, com coragem. Eu tenho que enfrentar uma situação dessa, vou enfrentar. Estou me colocando diante dessa prova, vou enfrentar essa prova. Vocês estão aqui para serem provados. A vida de cada um é a vida é o mito de um herói grego. Sabe, todos nós temos que passar por batalhas, por enfrentamentos, enfrentar lá o nosso Minotauro, enfrentar a Medusa, enfrentar algum mago poderoso. Todos nós são representações, essas representações mitológicas dos enfrentamentos que nós temos que fazer. Então isso vai exigir da gente o quê? Coragem. Esse chakra, portanto, para ter uma performance
adequada, para você se sentir bem, não ter problema de coração, você tem que trabalhar, aceitar a vida como ela é, enfrentar os desafios da existência, mas enfrentar aquilo que a vida te coloca, não aquilo que ela não está te colocando. Você não precisa provar nada para ninguém, isso é orgulho. Você não precisa ficar na frente de um carro e tentar sair 5 segundos antes dele te atropelar para você mostrar que você tem coragem. Isso é suicídio. Ou pular de bungee jump, não, eu tenho coragem. Não, não é isso que a vida quer de você. Ela não quer nenhum esporte radical. Ela quer que você tenha coragem de enfrentar a realidade. Só isso. E no momento em que você enfrenta a realidade começa a mudar. Ela não vai mudar nunca. Ela vai insistir, persistir, enquanto você não tiver coragem de enfrentar. Porque aquilo que a gente resiste, como dizia o nosso querido Jung, persiste. Então, para que as coisas não persistam, elas têm que ser enfrentadas e não resistir àquilo, fugir daquilo, negar aquilo, criar um mecanismo de não enfrentamento. Não adianta. Ok? Depois do cardíaco, nós temos laríngeo. Aqui o elemento água, terra, fogo, ar, elemento ar. Depois nós temos o cardíaco, também conhecido como anahata. Tá? Uns falam anahata, mas o meu professor de yoga me ensinou anahata, meu mestre. Então eu falo anahata. O anahata chakra, aqui é o manipura chakra. E agora o vishuddha, que é o laríngeo. Ia fazer um L e fiz um T aqui, deixa eu corrigir. Laríngeo. Pronto, 5 elementos, já foi. Por que 5 elementos, gente, e não 7, se são 7 chakras? Porque os 2 últimos chakras, eles não têm elemento nenhum, eles não têm forma nenhuma, eles são ligados a atividades mentais. Esses aqui estão ligados às atividades do corpo mesmo, no funcionamento do corpo. Esse aqui está ligado à glândula tireoide, paratireoide. E os outros não são. Tanto é que vocês vão, quando a gente vai num centro de Umbanda, por exemplo, que você tem uma consulta lá com preto velho, com índio, ele vai te passar um banho e fala daqui para baixo, não é? Não é isso? Ele não fala para jogar na cabeça, não é isso? Ah, daqui para baixo. Por quê? Porque os elementos que ele usa ali na erva que ele te ministrou no teu banho vão atuar nos chakras que estão conectados com os chakras. É de uma inteligência, isso, de um conhecimento profundo, esse conhecimento xamânico. Está intimamente ligado com essas questões aqui, psicológicas. Aqui realmente não tem, eu vou colocar aqui na cabeça, não? Porque aqui são chakras de atividades mentais, nem forma eles têm direito. A gente cria uma forma, supõe uma forma, mas eles não têm. Ok? O laríngeo é o chakra da expressão, o chakra de se colocar, de dizer as coisas, de se assumir, o chakra da verdade, da perseverança, de você já começar a desconstruir as máscaras. Não adianta eu vir aqui dizer para vocês coisas das quais eu não acredito, tentar ser o que eu não sou, tentar vender uma imagem. Não. Eu tenho a capacidade de se colocar, de falar, de se bancar, de dizer o que você acredita. Tanto é que eu pouco preparo, eu quase não preparo minhas palestras. Eu penso num tema e vou falando. Eu deixo o meu ser mesmo tomar conta, influenciado, é lógico que a gente acaba sendo um canal, né? Tem todo um pessoal que me acompanha e que canaliza informações, a gente vai falando, mas o Vishuddha Chakra, para se equilibrar, você tem que ter coragem de ser o que você é e não usar uma máscara e tentar ser o que você não é, de não se assumir, de querer ajustar-se, essa é a palavra, às expectativas do outro. O
o meio que você está exige que você seja assim. Então você chega lá usando uma máscara, interpretando um papel, deixa de ser você, transforma-se num personagem para corresponder às expectativas daquele meio que você está inserido. Isso é horrível. Você não está expressando o teu ser. Então, quando você deixa de expressar a tua verdade, de dizer o que você pensa, quando você começa a engolir sapo, quando você começa a deixar de dizer o que você pensa para não constranger ou para não, ou até mente, isso acaba implicando num desenvolvimento, numa performance ruim desse chakra e acaba se transformando em doenças. Problemas na tireoide, problemas na paratireoide, nessas glândulas que são importantíssimas para o funcionamento do organismo, para o teu equilíbrio, para que você possa realmente ter uma saúde perfeita. Você tem que dizer o que você pensa. Que isso nem sempre é possível, ou pelo menos deveria ser possível, mas nem sempre a gente consegue fazer isso, não é verdade? A gente acaba tendo que deixar de ser a gente mesmo, porque acredita que faz parte de um bem maior. Né? Quem aqui já tirou? Já tirou, né? Tirou também, né? Esse discurso se ajusta mais ou menos ao que aconteceu com você? Nossa. Sim. Então percebe, né? Quando a gente vê, se você fosse você mesmo, enfrentasse e se bancasse, olha, gosta de mim do jeito que eu sou, ótimo, não gosta, foda-se, some. Seria maravilhoso. A gente fala, seria? Leva um mas não, a gente tenta. Ok, gente, vamos fazer uma pausa, tomar depois a gente fala dos outros. Agora a gente vai falar no chakra frontal. Também conhecido como Arna ou Anya, né? Chakra. Esse chakra aqui do terceiro olho, da visão, que para você ativar, para abrir essa visão, que é algo poderosíssimo, que trabalha a sua clarividência, que você começa a enxergar coisas que você não enxerga. Quando você desperta, por exemplo, uma Kundalini, quando você entra no estado de Samadhi, ou qualquer outro estado, né, de graça, você começa a enxergar o mundo com cores que você não enxergava. Você começa a conhecer a realidade de uma forma que você não conhecia, porque você abre esse terceiro olho. E é algo extremamente poderoso. Você percebe o quanto você é maravilhoso, o sentimento de grandeza, de bem-estar, de plenitude que você sente quando você abre esse terceiro olho. É uma coisa gigantesca. Muitos trabalham no desenvolvimento, né, da epífise, muitos trabalham com meditação justamente para alcançar esse estado. Vocês conhecem a história do Ganesha, não conhece? Eu já contei para vocês. Ganesha, ele era, Shiva, tinha a consorte dele Parvati, viviam os dois no Himalaia, um casal perfeito, né? Shiva representando a força transformadora, destruidora, um deus da destruição, né? E a esposa dele, Parvati, era a contraparte, a consorte dele. Viviam os dois num amor eterno, né? Lá nos Himalaias. Aí ela percebeu que ele começou a ficar meio triste com o tempo, né? Passando-se milênios e milênios, percebeu que ele começou a ficar meio tristinho. Falou: você não quer ir meditar? Vai passar uns tempos meditando, depois você volta, né? Não tem mais mulher assim, viu, gente? Essa daí foi a última. Mas é milênios e milênios. Cansado também. Aí depois ele foi meditar,
Passou milênios e milênios meditando, só que ele tinha deixado Parvati grávida. E ela não sabia, e ele não sabia disso. Ela engravidou, deu luz a um filho, né? E o menino cresceu, né? Um filho de Deus, Deusinho é, filho de peixe, peixinho é, filho de Deus, Deusinho é. Nasceu mais um Deus, e esse Deus era muito fiel, muito amável, e estava sempre ao lado da mãe, protegendo e amparando. E um dia ela falou assim: olha, eu vou tomar um banho, não permita que ninguém entre enquanto eu estiver no meu banho. Os banhos também demoravam milênios e milênios. E ele ficou lá. E ele ficou lá de guarda, né? Daqui a pouco volta Shiva, todo pamposo, né? Não sabia que aquele menino era filho dele. Voltou da meditação, pronto para agarrar a Parvati, né? A hora que chega lá, encontra aquele moleque na frente da casa dele, com uma arma assim, com uma espada, falou: aqui você não entra. Não, como não entro? Sai da minha frente, não sabia nem o que estava falando. Não, aqui você está proibido de entrar, ninguém pode entrar. Você sabe o que está falando? Não tenho a menor ideia do que eu estou falando, só sei que você não vai entrar. Aí Shiva se irritou, começou a jogar os raios em cima dele, e ele jogava os raios também, se defendia dos raios de Shiva, jogava os raios dele, Hadouken para cá, Hadouken para lá, aquela coisa, você entendeu? Até que ele percebeu que o menino era bem voluntarioso, e tá, não ia abrir mão, não ia deixar ele passar de jeito nenhum, né? Então ele falou: vou ter que apelar, né? Aí ele abriu o terceiro olho. Na hora que ele abriu esse terceiro olho, ele fulminou a cabeça do menino. E o menino caiu no chão sem a cabeça. Aí ele entrou para conversar com a esposa sai do banho e vê o filho sem a cabeça no chão, do marido, fala assim: você tem noção do que você fez? Esse é do nosso filho. Mas como nosso filho? Sim, você me deixou grávida, esse era o nosso filho, você acabou de arrancar a cabeça do nosso filho. Não, mas calma que ele não está morto, ele é Deus, ele só está sem a cabeça. Eu vou arrumar uma cabeça para ele. Aí, olha, cada história é absurda, gente. Saiu pelo mundo em busca de uma cabeça do menino, né? Mais milênios e milênios procurando essa cabeça, encontrou um elefantinho assim, né, deitado. Achou a cabeça do elefantinho bonitinha, cortou a cabeça do elefantinho, colocou no menino, o menino mexeu a cabeça de elefante, abraçou o pai e a mãe e foram felizes para sempre. E Ganesha se transformou numa deidade absolutamente amada, reverenciada, justamente porque ele é uma espécie de, né, São Judas Tadeu das causas perdidas, de lutar, de perseverar, não sabe disso. Essa que é a imagem daquele elefantinho? Isso, exatamente. Ele é filho de Shiva com Parvati. Mas assim, vamos fazer agora um estudo sobre o significado dessa história absolutamente inverossímil e impossível. A gente sabe que isso tudo não aconteceu. Isso é uma forma mitológica de contar o que acontece com o ser humano. Então, quando a gente fala de terceiro olho, a gente está falando desse poder que é transformador, é destruidor. Por isso que Shiva é o Deus da destruição. Porque o terceiro olho, quando ele abre, ele destrói todas as ilusões. Todo esse mundo de Maya no qual a gente está. Isso que a gente entende por realidade, na verdade, é só um entendimento nosso. A gente não tem noção do que é a realidade. Só vai entender quando a gente abrir esse olho, quando abrir essa visão. Isso vai destruir o nosso ser antigo. Nós não vamos ser os mesmos. Um novo ser transformado surgirá a partir daquilo. Então é isso que representa essa transformação, essa nova cabeça que surge, esse novo pensamento. Por que nós não despertamos ainda esse terceiro olho? Porque nós somos resistentes. Nós estamos em luta contra o universo representado por Shiva, que quer trazer essa transformação. Mas nós somos esse Ganesha, teimoso, resistente
em luta contra a realidade, contra a vida, contra aquilo que o universo, que Deus quer nos trazer, quer nos colocar e quer que a gente desenvolva. Enquanto houver nós vamos passar milênios e milênios mesmo em luta contra, né, o que tem que acontecer. Até que o universo vai se cansar e vai ser violento. E vai ter que usar a força. É por isso que a gente passa por acidentes, por isso que a gente passa por perdas, é por isso que a gente passa por doenças, é por isso que a gente passa por uma série de coisas, porque nós somos teimosos, não queremos mudar, e a vida trata de usar o caminho da dor, porque o caminho do amor não está funcionando. Não é isso? Então é isso. O frontal, o Amya Chakra é esse terceiro olho, essa visão, essa clarividência, essa nova forma de olhar a vida, essa capacidade de você conseguir enxergar as coisas de uma forma mais ampla e sistêmica e menos restrita, né, de forma cartesiana. Você começa a enxergar as coisas de forma sistêmica, começa a entender o mundo, entender o outro, essa expansão. Quando isso não acontece, acontece o contrário. Quando ele não trabalha da maneira como deveria trabalhar, em função dessa nossa intransigência, a gente começa a trazer desequilíbrio para todo o corpo. Por que todo o corpo? Porque aqui existe uma glândula que trabalha com esse chakra chamado pituitária. É a glândula de comando do corpo. Toda a reação do teu corpo, primeiro ela sofre influência do que você pensou. Entendeu? Quando eu estou diante de uma situação e eu começo a achar que aquilo é ameaçador, o meu pensamento, que aconteceu aqui, começa a emitir comandos para todo o meu sistema endócrino. Então, automaticamente, essa informação chega nas suprarrenais, já começa a despejar adrenalina no meu sangue, eu já começo a ficar mais forte, preparado ou para lutar ou para correr. Percebe? Que primeiro eu tive que pensar, eu tive que sofrer esse comando da pituitária, que o pensamento acontece aqui, não acontece no pâncreas, nem no rim, ele acontece aqui. Aqui você pensa e esse comando, ele já começa a emitir ordem. Então, quando você sente no coração alguma coisa, porque primeiro você pensou, no estômago, você pensou, e assim por diante. Então tudo sofre a influência desse comando, dessa glândula, que é a glândula. Então quando você começa a trabalhar uma estabilidade emocional, uma gestão sobre os teus pensamentos, começa a controlar a tua mente, não ser refém mais tanto da mente, começa a sentir mais, ser mais intuitivo, acreditar, confiar, aceitar, enfim, participar dos fenômenos de uma forma mais amena. Você começa a equilibrar isso, você começa a preparar a abertura desse teu terceiro olho e começa a entrar num outro estágio. Eu sei que muitos de vocês já até passaram disso, né? Então, um estágio até superior que esse. Eu não cheguei lá ainda, mas não chego. Ok? E por último, o coronário. Coronário vem de coroa, não é de corona, não tem nada a ver com coração, viu? Coroa, coronário. Que é o Sahasrara. Sahasrara quer dizer chakra das 1000 pétalas. Sahasrara. E 1000 pétalas, gente? Porque é assim, esse chakra, ele está voltado para cima. E ele não é um disco como os outros. Os outros são discos, são vórtices energéticos, que captam energia e distribuem pelo sistema nervoso, através dos canais energéticos, dos meridianos, das nadis, né, de toda uma estrutura etérica que trabalha com o nosso sistema nervoso e faz o nosso corpo se movimentar, isso, aquilo, outro. Tudo acontece porque existe um suporte energético, existe uma estrutura energética distribuindo energia por esses canais. Okay? O Sahasrara não é um vórtice, não é um disco, ele é chamado de lótus das 1000 pétalas. Por quê? Porque é como se fosse assim, tivesse 1000 pétalas aqui que estão fechadas, porque a maioria de nós tem esse chakra fechado mesmo.
só se abre quando a gente está desesperado, me ajuda, não sei o quê. Aí você começa a abrir aquilo. As pessoas quando vão tomar um passe, elas já sentam ali com o chakra aberto para receber aquilo, porque elas acreditam na cura que vão receber, na ajuda que vão receber, então elas estão receptivas. E esse chakra está aberto para receber a energia, e é por ali que entram os recursos energéticos, né, as energias espirituais, as energias, enfim, o ectoplasma, tudo passa por ali e é distribuído pelos canais energéticos onde existem lesões no corpo, onde precisa de ajuda. É assim que funciona. Esse negócio de dar um passo na pessoa e ficar, sabe, levando a mão, é besteira. Coloca só na cabeça, já distribui. Pelos canais energéticos, vai para o corpo inteiro. E é aqui que é o canal de recepção dessas energias. Entendeu? E ele se fecha em função de uma série de coisas, da nossa diferença, do nosso materialismo, da nossa falta de convicção, da nossa intransigência, da nossa falta de espiritualização. Você deve ter essa palavra? Nem sei se tem, né? Deve ter. Enfim, quando você está muito terra, e não acredita em nada, a tendência é que você realmente isso esteja fechado. Então o chakra, que à medida que se desenvolve, que vai se abrindo, já vai te colocando em conexão com o astral, né? Você já começa a ter intuições e uma conexão muito mais profunda com o cosmos. Você já começa a entender que você está integrado com o todo. Ok, gente? Perguntas? Falei demais, né? Perguntas? Se não tiver, eu vou embora, senão eu vou perder o ônibus.